Bora lá, fiel, acompanhar os melhores momentos aqui da coletiva do Dorival Júnior, que venceu o Fluminense fora de casa, vitória gigante por 1-0. Dorival Júnior deu show aqui na coletiva, falou do Guinegão, dos jovens que ele está revelando da base. Mandou recado pra fiel torcida, então deixando a gente sonhar, hein? Bora acompanhar aqui os melhores momentos da coletiva, curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Dorival, Vitor Scaroli do portal Meu Timão, boa noite. Eu queria que você falasse sobre dois garotos, né? O primeiro, o André, que fez sua estreia hoje, e o segundo, até aproveitando a oportunidade, né? Nessa ausência do Garro, eu queria entender o que você pensa do Gui Amorim, né? Que é um jovem que vem se destacando na base do Corinthians, se de repente ele vem treinando com o profissional, se ele tem chance de ser relacionado. O Corinthians não tem esse meio campo e de repente ele se encaixaria ali como um substituto do Garro. Queria aproveitar a oportunidade para te ouvir sobre. Obrigado. Assim, alguns garotos estão vindo. Nós estamos trabalhando já com o André há mais ou menos aí uns 50 a 60 dias. Não é simplesmente trazer o garoto, botar aqui e deixar ele desenvolver. Nós é que temos a obrigação de orientá-los primeiro, de criarmos alguns e buscarmos fazer com que eles entendam alguns comportamentos que são muito importantes, tanto defensivos quanto ofensivos, independente da posição que ocupem. E essa preparação, ela demanda tempo, ela demanda um pouquinho de repetições e treinamento, assim como tem acontecido com o Diego, tem acontecido com o Jacaré, tem acontecido com os demais garotos que aí estão. Esse menino, ele está sendo observado, ainda não teve assim uma real oportunidade de poder estar trabalhando com a gente, e vamos aguardando para ir conhecendo um pouco mais. A todo momento nós estamos buscando sempre 6, 7 jogadores das categorias, colocando ali, aos poucos a gente vai olhando, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, com a sequência absurda de jogos que nós tivemos aí até outro dia. Agora talvez, com semanas em aberto, nós talvez tenhamos um pouco mais de tranquilidade para podermos aí sim observarmos um pouco mais, não só ele, mas a grande maioria dos garotos que ali estão. Dorival, boa noite. Lua Siqueira, Rádio Craque Neto. A minha pergunta é sobre o Rodrigo Garro, né? Ele já deu várias declarações públicas que o problema no joelho, as dores no joelho, o atrapalham dentro de campo. E hoje, mais uma vez, você perdeu o Rodrigo Garro por conta de uma questão clínica. Quanto que essa questão clínica do Rodrigo Garro te preocupa? Se for medir aí de 0 a 100%, quanto você tem o Rodrigo Garro para esse restante de Campeonato Brasileiro e principalmente pensando, claro, na semifinal da Copa do Brasil? É difícil, mensurador é muito difícil, não tem como fazê-lo. Hoje não foi nada relacionado a joelho. Se não me falha a memória, foi na panturrilha direita. Então, assim, primeiro vai fazer uma avaliação para depois a gente ter uma ideia daquilo que tem acontecido. Mas a nossa preocupação com ele é grande, tanto é que nós estamos tentando administrar o máximo possível para que ele esteja maior parte do tempo em campo, em condições de poder nos ajudar. Por isso que em algumas partidas, fatalmente, ele iniciará no banco de reservas, assim como nós temos feito com a grande maioria de jogadores. É impossível, às vezes, a gente colocar jogos em sequência, como nós fizemos, quarta, sábado, a recuperação ela é curta, e dependendo dos jogadores que atuem na equipe adversária, é natural que você vai levar uma desvantagem muito grande. Ou seja, quem coloque ou quem repita a mesma escalação dos jogos do meio para o final de semana num curto período de tempo, vai ter muitas dificuldades em relação à equipe que de repente escale uma equipe mais equilibrada, mais mesclada, ou daqueles jogadores que não tenham participado, como o Fluminense fez hoje, onde, pela minha lembrança, apenas o Fábio participou dessa última partida. Dorival, boa noite. Lucas Brasileiro do TikTok Esporte. O Corinthians, mesmo com a vitória, demorou para ter êxito frente à equipe do Fluminense, que vinha com o elenco misto. Corinthians esse, que veio com praticamente quase todo o time titular da partida contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. E eu queria que você comentasse sobre esse desgaste que os jogadores sofrem por conta do calendário, que acaba machucando muitos desses jogadores que ficam no plantel da equipe. Não tem como, nós não temos como administrar. Todos sabem que nós temos um elenco enxuto, um elenco que nós não temos tantas opções como a maioria das equipes. Nós estamos hoje aí com
6 ou 7 jogadores entregues ao departamento médico ou com o cartão, sem condições de poderem atuar. Para o jogo seguinte, já perdemos mais 2, que seriam, nesse momento, Garro e o Guinegão. Então, nós temos que conviver com esse tipo de situação, e é o que nós temos feito, buscando um rodízio, às vezes necessário, para que tenhamos aí sempre uma equipe um pouco mais forte em campo, fisicamente falando. Nem sempre nós vamos conseguir, nem sempre nós vamos alterar todos os jogadores em razão também daquilo que nos falte nesse instante. Queria saber de você como você pretende encaixar o Guinegão, que vive uma boa fase, e o Guiroberto, que está voltando também, e quando o teu pai voltar, como você pretende encaixar o time para esses 3 jogadores, e qual a pretensão do Corinthians para o restante do Brasileiro, tendo em vista que a Copa do Brasil só retorna em dezembro, após o fim do Brasileiro? Olha, eu acho que nós temos uma obrigação com o Campeonato Brasileiro de nos recuperar. Nós estamos numa posição delicada da tabela e nós temos que buscar a maior possibilidade ou a maior condição possível de pontos necessários aí para a nossa recuperação. Com relação aos jogadores, eles se escalam, as oportunidades são dadas e eles definem em campo, independente do momento, da condição de cada um, mas estando os 3 em totais condições, aí nós vamos ver no momento aqueles que estejam em melhores situações, nos entregando mais. Eu acho que isso é uma disputa leal sempre, e independente de serem garotos ou jogadores mais experientes, para mim eu sempre priorizei aquele que no momento esteja em melhores condições. Obrigado, professor. Quanto no segundo tempo? Obrigado. Mais uma vez, a gente se volta àquele assunto anterior que nós já comentamos há um tempo atrás. Nós tínhamos 7 jogadores que atuaram na última partida. Quando te falta energia, por quê? Porque 2 dias e meio atrás nós estávamos decidindo uma vaga como o Fluminense o fez. O Fluminense teve a opção de mudar praticamente o time todo, e é natural que levasse uma vantagem física em todo esse processo. Porém, eu acho que nós tivemos também e fomos inteligentes na forma como atuamos, nós não sofremos tanto, mesmo sentindo uma diferença física em relação à equipe adversária, nós ainda assim estivemos bem postados em campo. Se não me falha a memória, de 26 partidas que nós aqui estamos, em 13 delas, 50% nós não sofremos gol, não sei se é mais ou menos são esses números, mas me lembrei assim vagamente a respeito da situação, e se era naquele momento um problema muito sério que a gente vinha atravessando, eu acho que nesse sentido nós encontramos um caminho. Nós estamos com um número muito grande de jogadores fora de combate. Hoje, infelizmente, perdemos o Garro antes até do início da partida. Agora, talvez não tenhamos, no final de semana, juntamente com o Gui, que também tomou o 3º cartão amarelo, o Guinegão. Então, assim, nós estamos convivendo com uma situação inusitada, com muitos problemas, procurando de todas as formas encontrarmos soluções dentro do nosso elenco, do nosso grupo. Valorizo muito a entrada de jogadores que são muito experientes, como o Thales, como o Romero, como o próprio Hugo, que depois de um período longo de inatividade volta e nos ajuda. Thales fez a jogada que acabou ocasionando o nosso gol, numa retomada de bola. Romero entrou e também deu a sua contribuição. Então é isso que nós queremos. Agora, às vezes fica muito difícil você ter, como nós tivemos em jogos anteriores, posse, tivemos domínio, tivemos a criação de oportunidades de gols e não finalizamos as partidas. Então, eu acho que em algum momento também nós teríamos essa condição. Eu fico feliz pelo momento. Há muito tempo o Corinthians não ganhava aqui, e eu acho que isso daí é um ponto que nós temos que valorizar muito, em detrimento, às vezes, de um ou outro detalhe que realmente pesa, preocupa, mas nesse momento aí, eu acho que muito mais o resultado em si e a maneira como o time se comportou. Ivan, Davi, da Rádio Coringão.
Obrigado pelo microfone. Tá batendo. Dorival, aproximadamente 5 meses atrás, você estava presente aqui quando o Corinthians perdeu de 4-0 para o Flamengo. E agora você vem e o Corinthians tem essa vitória em cima do Fluminense. Como você avalia qual a diferença do Corinthians daquele momento para o Corinthians de agora? Não, eu acho que o trabalho está caminhando, não tem assim. Eu acho que tudo que eu fale, às vezes, possa dar uma outra conotação. Eu acho assim, nós temos que nos preocupar com o momento, com a situação. Ainda é uma situação preocupante. Nós não gostaríamos de estar onde estamos. Poderíamos já ter tido alguns pontos a mais por aquilo que nós produzimos em muitos jogos, não aconteceram. De repente, nós estamos começando a encontrar um caminho com um pouco mais de confiança e aguardando aí a volta de todos os jogadores para que nós tenhamos o nosso elenco completo, se Deus quiser, até mais 2 ou 3 rodadas. É tudo que nós queremos, a exceção talvez do Carrídio, mas que tenhamos todos os jogadores aí em condições e que a gente possa fazer as opções pelos melhores atletas em campo. Eu acho que nós ganhamos em alguns aspectos importantes, a equipe está amadurecendo, está adquirindo uma confiança importante, mas ainda é muito pouco em relação ao momento que nós estamos vivendo na tabela de classificação. Super vitória do Corinthians em cima do Fluminense jogando no Maracanã. 1-0, aquele jogo morno, muita gente com sono inclusive, mas aquele 1-0 que dá muita alegria para o torcedor do Corinthians que vai para a primeira parte da tabela do Campeonato Brasileiro. Muito boa noite, bem-vindo. Boa noite, Marcela Rafael, obrigado. Um abraço para você, para o Fã de Esportes ligado aqui com a gente no Sport Center. Uma vitória com V maiúsculo, né? Uma vitória importantíssima para o Corinthians. Pelo que se desenhou na partida, o contexto do jogo se desenhava de uma forma muito favorável ao Fluminense, mesmo perdendo o Ganso no primeiro tempo. O Lúcio Acosta entrou e conseguiu dar um ritmo importante para a equipe do Fluminense, um volume de jogo, mas o Dorival novamente apostou na linha de 3 zagueiros, povoou o meio de campo, trouxe o Yuri Alberto para a segunda etapa e a equipe do Corinthians conseguiu se sustentar muito bem defensivamente. Eu acho que esse é um ponto importantíssimo que a gente tem que salientar nessa partida do Corinthians. O Corinthians não sofreu tanto ao longo da partida. E muita gente acho que esperava que isso acontecesse. E de certa forma, o Fluminense, com algumas modificações, o Lima, o Santi Moreno jogando, que a gente imaginava mais pelas pontas, buscando os flancos, centralizaram muito o jogo. Eu acho que isso até chegou a facilitar a vida do Corinthians defensivamente. E volta a falar jogando com 3 zagueiros, e de certa forma o Corinthians num segundo tempo, que de certa forma vinha sendo dominado, porque o Corinthians até então, até sofrer o gol, pouco chegou ao ataque, e aí numa bola parada, num cruzamento, que é gol do Mateuzinho, do André Ramalho, o fato é que a bola, ela acaba passando na frente de todo mundo, passa também pelo Fábio, e o Corinthians tira o 0 do marcador. E aí... Bate na trave ainda para dar aquele molinho e entra. Exatamente, né? Dá aquela beliscada na trave, aí o lance capital aí do gol do Corinthians, que coloca o Corinthians na frente do Fluminense, como você bem disse, ali na parte de cima da tabela. Ô, Thiago, é um Fluminense que vai enfrentar na próxima terça-feira o Lanús, pela Sul-Americana. Isso pode ter ditado também o ritmo do jogo do Fluminense? Porque é um Corinthians que parecia assim, olha, o empate aqui também tá ok pra gente, jogando fora de casa, jogando no Maracanã. Mas o Fluminense em casa, ele deveria ter jogado a sua partida mais pra frente. Nós vimos os torcedores sem paciência no primeiro tempo, no segundo tempo também, inclusive alguns torcedores chegando perto do Renato para reclamar. Você acha que isso pode ter ditado o ritmo da partida? Eu acho que sim. Lembrando que o Lanús jogou ontem e venceu o Independiente, né, que perdeu seu técnico. Curiosamente também perdeu seu técnico depois de 10 jogos. O fato, Marcela, é que a equipe do Lanús descansou um dia a mais. Então eu acho que isso tem um peso significativo para esse confronto contra o Fluminense. Joga em casa, o Fluminense com certeza voltado aí para a Sul-Americana, que talvez seja a principal competição que o Fluminense tem para disputar daqui para frente. É onde o Fluminense talvez possa conseguir ali uma vaga para Libertadores. Tem a Copa do Brasil também, fica aquela coisa, né? Aquela expectativa também de Copa do Brasil, mas só para dezembro. Bom, olha, fãs de esportes, deixa eu colocar as estatísticas dessa partida do Fluminense contra o Corinthians. O Corinthians consegue esses 3
3 pontos fora de casa, super importante. Um Corinthians que vai ter aquele mês perfeito, porque vai dar para descansar, vai ficar jogando agora, são 4 partidas no mês, então vai ficar jogando uma partida a cada semana, dá muita tranquilidade também para o Dorival Júnior, inclusive para recuperar seus jogadores. Bom, olha aí, posse de bola 61-39, finalizações, 16 finalizações do Fluminense a 2. 16 finalizações certas 4-1, gols esperados 0,78 e 0,05 do Corinthians, porcentagem de ações no ataque 46,4 e 27,7 e ações na área rival 19-5. A questão é, Thiago, os números, eles disseram o que foi a partida, mas o placar não mostra o que deveria ter acontecido. Esse 1-0 para o Corinthians foi algo que inesperado, pelo que os números mostram? Os números, eles não mentem o que aconteceu na partida, mas, de certa forma, a gente entende claramente que, às vezes, os números não refletem o resultado final do jogo. Eu acho que essa é uma questão importante. O número de gols esperados da equipe do Corinthians, 0,05, né? Praticamente aquele cruzamento na área não era nem o gol esperado, né? Quem não finaliza acaba acontecendo isso. Né? Exatamente, né? Mas assim, o início do jogo até a gente percebeu um certo equilíbrio e daí dos 25 para os 30 minutos um certo domínio do Fluminense. E aí quando entra o segundo tempo e acontecem as substituições do Dorival, que eu acho que de certa forma foram muito acertadas, ele tira o Kaique, coloca o Yuri Alberto, traz um pouco mais de Corinthians condensado ali no meio de campo e segurando a pressão, eu acho que isso foi fundamental para aguentar esse Fluminense, que tentou ir com tudo, mas eu acho que faltou aquele toque diferente, né? E aí a gente tem que entrar na questão do Ganso. O Ganso faz muita falta. O Ganso, quando esteve em campo, ele conseguiu ali colocar alguns jogadores do Fluminense na cara do gol e tudo mais. Então a lesão acabou prejudicando. Por mais que o Lúcio Acosta tenha entrado, e a gente sabe da capacidade que ele tem, até pelo passado que ele fez na Major League Soccer, ainda é um jogador que está se enturmando no Fluminense. E eu acho que até o Fluminense, de uma certa forma, está se adaptando a uma forma diferente de jogar. E acho que isso leva tempo. Né? E também é um Fluminense cansado, é uma semana mais cansada também para o Fluminense, enquanto o Corinthians pôde se preparar melhor. Mas é um Corinthians sem o Memphis Depay, sem o Ranieri, sem o Bidon, sem o Garro, que sentiu antes no aquecimento e acabou sendo cortado. Então o André Ramalho disse, não bateu. Talvez tenha batido no cabelo, aí não dá pra gente ver, né? Bateu no cabelo, vai pro André Ramalho. Mas se ele disse que não bateu, então provavelmente o gol vai ficar com o Mateuzinho, certo? É justo. E a certeza que a gente tem é que não foi um chute no gol, né? Foi um cruzamento. Né? Teve isso também. Bom, mas aí é um Corinthians que sobe bastante na tabela, são 3 posições e um Corinthians que não perde a 3 rodadas, 2 vitórias e um empate. Do outro lado, vemos um Fluminense que não vence a 3 rodadas. Então, é um Fluminense que cai para a segunda página. Aliás, o Fluminense fica na 10ª posição. Então, ainda está na primeira página do Campeonato Brasileiro. Ô, Thiago, o quão é importante para um Corinthians que agora vai ter esse tempo também para recuperar os seus jogadores que estão machucados, para treinar, para dar tranquilidade e para continuar subindo esse elevador de Campeonato Brasileiro? São 2 fatores importantes que a gente tem que destacar. O primeiro é o que você acabou de falar, Marcela. Dar uma tranquilidade para não precisar de uma volta imediata dos jogadores que são mais importantes no Corinthians. Agora, a segunda coisa é você olhar para a tabela. O Corinthians tem jogos a mais do que os adversários que estão logo abaixo da tabela. Então, esses pontos que o Corinthians tem a mais, eles são um pouco enganosos. Então, isso pode custar muito caro. Então, não pode se confortar com esse tipo de posição. Bora lá, fiel, se você chegou até aqui, se inscreve aí no canal, curta o vídeo, tá? Coloca o botãozinho hypar o vídeo, você nos ajuda demais. O Coringão ganhou mais uma, chegou a 29 pontos, a 9ª colocação. Eu sei que tá com um jogo a mais aí do que os demais adversários na parte de baixo aí do Corinthians, mas o que importa é que fez o dever fora de casa. Ganhou de goleada, mano, e garantiu os 3 pontos, é o mais importante. O Corinthians, com essa pausa da Copa do Brasil, que volta só em dezembro, o Corinthians ganha fôlego. E fôlego novo, podendo concentrar todas as suas forças no Campeonato Brasileiro. Agora, meu irmão, abre a porteira que nós tá passando, meu truta. Tá todo mundo em choque. Será que aquela arrancada grandiosa da temporada passada vai se repetir nesse ano? Será que o Corinthians vai arrancar uma vitória, uma sequência de várias vitórias? Você acredita em outra arrancada do Timão? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Se você não se inscreveu no canal Nação Corintiana, se inscreve aí, meu. Eu trago tudo do Corinthians aqui. Pós-jogo, pré-jogo, contratação, política,
Tudo do Timão é aqui no canal Nação Corintiana. Um baita prazer ter você aqui fazendo parte dessa nação de bando de loucos. Então, se inscreve aí, deixa seu like, hype o vídeo. Logo mais eu volto com mais notícias do Corinthians. E deixa nos comentários aqui quem foi o principal jogador da partida pra você. E o Mateuzinho tá merecendo seleção? Comenta aí, velho. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!